Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é quarta-feira, dia 15 do mês de fevereiro do ano 2023. É final de tarde na cidade de Belém. Temperatura um pouco baixa, virtude das chuvas, mas está um clima agradável. Nosso devocional diário, faremos a leitura hoje do capítulo 14 do livro de Números, que é o quarto livro de Moisés, o quarto livro do Pentateuco. E nós vamos ler o capítulo 14, que vai tratar de vários assuntos. O primeiro deles é a sedição do povo, a intercessão de Moisés pelo povo, o castigo que Deus dará ao povo por causa da sedição, e a leitura se encerrará com a derrota do povo em Horma. Está no final do capítulo, entre os versículos 39 ao 45. Lembremos que ontem, capítulo 13, nós lemos sobre o envio dos espias, dos 12 espias à terra de Canaã. E que ao final, depois de passados 40 dias, eles retornaram. E dois grupos, um de 10 príncipes, ou representantes de 10 tribos, apresentaram um relatório, e os representantes de 2 tribos, especificamente Josué e Calebe, apresentaram outro relatório, ou outra perspectiva diante do desafio que se apresentou com a visão que tiveram os príncipes da terra de Canaã. Hoje vamos ler o capítulo 14, onde nós vamos ver que os 10 representantes das 10 tribos inflamaram o povo, no sentido de desanimá-lo a investir contra Canaã, para tomar posse da terra. E eles, percebendo a perseverança de Josué e Calebe, tentaram com que o povo se virasse contra Josué e Calebe para os apedrejar. Vamos à leitura. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para que caiamos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco,
não os temais. Prosseguindo a leitura. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem, de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer este povo entrar na terra que ele prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor. E aí o Senhor responde, a intercessão de Moisés. Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné,
e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram os homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada, subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Aqui tem o desfecho, no capítulo 14. Do relatório apresentado quando voltaram de 12 príncipes de Israel de espiar a terra de Canaã. Toda a geração de 12 anos, de 20 anos para cima, com exceção de Josué e Calebe, receberam como juízo por conta da murmuração o não entrar na terra prometida. Para cada ano, para cada dia, da expiação da terra, que foram 40 dias, para cada dia 1 ano, fazendo 40 anos, era o tempo em que Israel ficaria dando voltas no deserto, até que no passar dos anos, até completar 40, toda a geração de 20 anos para cima morresse no deserto. E os filhos, quando o juízo foi apresentado, os filhos, eles diziam: os nossos filhos ficarão por presa dos nossos inimigos. Esses filhos, que eram de 19 anos para baixo, eles é que iriam entrar na terra prometida. Não vale a pena se rebelar contra Deus. O pecado, a prática do pecado, é uma rebelião contra Deus.
E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Receba a palavra de Deus, medite nela, que ela seja luz para os teus caminhos. Amém? Que Deus os abençoe com esta leitura para hoje. Final de tarde em Belém do Pará, a noite já está chegando. Que Deus te abençoe, a você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.